Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz para os irmãos. Amém? Deus está aqui. Temos fé, por isso que temos crido nele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar a Deus daqui a pouquinho. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Hebreus, capítulo de número 11. Apenas um único versículo. O livro de Hebreus, o capítulo número 11. Apenas um único versículo. Versículo número 1. Palavra do Senhor. Amém? Hebreus, capítulo 11. Você conhece, versículo de número 1. Nós vamos ler todos juntos, em decorrência de que é apenas um único versículo na palavra de Deus. Amém? Você está aí? Diga amém. Amém. Vamos ler juntos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. De novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Feche os seus olhos agora, se você tem fé, veja o invisível e vamos estar orando e falando com Deus. Amém? Ore ao Senhor nesta hora. Pai, nós te damos graças, Senhor. Deus, nós te louvamos por ser quem tu és. Senhor, estamos com os nossos olhos postos naquilo que não se pode ver. Nós te adoramos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta tarde, por aquilo que o Senhor ainda fará. Glórias e honra, louvor, majestade, aquele que é, que era e que há de vir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para mim agora. Tem alguma coisa diferente no pastor Cid? Quem consegue ver alguma coisa diferente em mim? Mina, boku wa kakkoi desu ka? Kakkoi desu ka? Chigau, né? Okashi desu né? Pode se assentar. Este é o cumprimento de um desejo do meu coração. Eu vou lhe explicar por quê. Porque desde meus 17 anos de idade, que eu uso óculos. E eu sempre quis usar um Ray-Ban, um óculos de sol. Mas não podia usá-lo porque eu usava óculos comum. Mas recentemente, há alguns anos atrás, eu não precisei usar mais óculos. 3,5 graus em cada vista. Hoje eu olho para o relógio lá e vejo que estão marcando, são agora exatamente, quem diz lá? Oh Deus, eu não consigo enxergar, será? 34. Você percebe como faz diferença um óculos? Você percebe, irmãos, que muitos de nós não entendemos que a fé, ela funciona como um óculos. Mas você não pode usar o óculos alheio. Você tem que usar o seu óculos. E Deus dá uma fé para cada um de nós. Nós temos lido na palavra do Senhor, no versículo 1, 2 definições de fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por firme fundamento, queremos dizer, é a base, é a certeza, é a convicção daquilo que você está aguardando, esperando. A segunda definição nos fala que é a prova daquilo que não se vê. Você pode não estar vendo, mas a fé, ela vê o invisível, para que o invisível veja a fé. Então perceba uma coisa muito importante, querida igreja, que quando a Bíblia nos fala sobre a fé,
Esta fé, ela tem que ver aquilo que ninguém vê. É mais ou menos assim, irmãos, como acontece na questão de um telescópio. Se eu tivesse aqui um telescópio e que eu estivesse olhando estrelas, e estivesse aqui admirado, que estrelas magníficas, como Deus faz as coisas perfeitas, se eu estivesse me olhando, pastor, quero ver também, eu também quero enxergar o que o pastor está vendo. Você não vê o que eu vejo, mas você vê através do que eu estou vendo, que é o telescópio. A fé é o telescópio. A fé do cristão tem que ser vista. A nossa fé, mais do que nunca, precisa ser enxergada. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo número 8, e você vai entender o que estou querendo dizer. Em Mateus capítulo 8, nós encontramos duas situações, a partir do versículo 5. Nós encontramos um homem que tem em casa um servo que está paralítico, violentamente atormentado. E Jesus se prontifica a dizer-lhe: eu irei lá, eu vou curar o seu servo, seu empregado. Aquele comandante da guarda romana, aquele centurião, vai até Jesus e faz um pedido: Senhor, o Senhor pode curar o meu servo? Eu vou até lá curá-lo. E aquele homem então diz para o Senhor: não, eu não sou digno de que entres em minha casa, debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu servo será curado. E o Senhor olha para aquele homem, olha para aqueles que estão à volta, fica admirado e diz para eles: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé como a deste homem. Aquele homem tinha uma fé que fora vista por Jesus Cristo. Jesus sai dali, vai à casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Chega tardinha, o que acontece é que na multidão está a porta, Jesus cura todos. Depois ele sai dali, estamos ainda no capítulo 8, eles entram num barco, Jesus vai dormir no barco, os discípulos estão ali atormentados pela tempestade, o Senhor está tranquilo dentro do barco, e naquela hora os discípulos dizem para o Senhor: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, estamos morrendo. O que eles vinham ali era a morte, e o Senhor então faz uma pergunta muito importante, versículo de número 26, por que temeis, homens de pouca, de pequena fé? Eu vejo o Senhor elogiando um gentil, um romano, um centurião, porque aquele homem tinha uma fé que Jesus procurou em Israel e não encontrou. E ele tem homens que estão andando lado a lado com Jesus, ainda que é o primeiro ano que eles estão com o Senhor, mas eles viram milagres ocorridos pelas mãos de Jesus. Eles viram o Senhor curar o servo daquele homem? Não viram, mas o homem creu. Pode voltar para casa, porque o teu servo já está curado. Mas eles viram o Senhor curar a sogra de Pedro, mas era uma febre apenas. Mas eles viram Jesus curar aquela multidão que estava à porta da casa. Mas na hora de que a sua fé, os seus óculos tinham que ser colocados, onde estava a fé? Homens de pequena fé. Quando a nossa fé é pequena, quando a nossa fé não pode ser vista por Deus, isso aflige o coração do Senhor. Em Mateus capítulo 17, você vai encontrar um pai desesperado. Você vai encontrar em Mateus 17, versículo número 14 em diante, que um homem, um pai, se aproxima de Jesus.
Ele tem uma queixa. Aquele homem foi para os discípulos de Jesus. Irmãos, tem muito pai, tem muita mãe desesperada, porque o filho está nas drogas, porque o filho está doidão aí, perdido neste mundo. Ora cai no fogo, ora cai na água. Aquele pai foi para os discípulos de Jesus, aqueles do barco, e eles não puderam fazer nada. E aquele pai vem para o Senhor, se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, ora cai no fogo, ora cai na água. Senhor, faça alguma coisa por ele. Eu trouxe para os teus discípulos, eles não puderam curá-lo. E o Senhor então diz: ó geração perversa e incrédula, até quando eu vou sofrer com vocês? Até quando vos sofrerei? Eu fico vendo, irmãos queridos, que se a nossa fé não for uma fé operante, se a nossa fé não for uma fé visível, se você não contemplar o invisível, as pessoas saberão certamente que há algo de errado, há um equívoco, há uma contradição no que estamos fazendo aqui. Eu trouxe para os teus discípulos, e eles não puderam expulsá-lo, não puderam curar o meu filho. Até quando vou ficar sofrendo com vocês? Jesus sofre quando ele vê que não há fé. E há um fator preocupante, porque a palavra do Senhor nos fala claramente: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, a fé vê o invisível, mas a fé que vê o invisível, ela tem que ser vista. De que maneira, pastor? Como é que a minha fé se vê? Como é que se vê a fé de alguém? De duas maneiras. Em primeiro lugar, a fé, ela se vê pelas palavras, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu criei, por isso eu falei. A sua fé tem que se expressar por aquilo que você fala. Se você não tem falado de sua fé, a sua fé está estéril, ela não frutifica. De que adianta ter uma fé que não se mostra, que não se revela, seja por palavras ou por de alguma outra forma? Aquele centurião, sua fé foi vista por Jesus, porque quando ele disse: Senhor, eu não sou digno, não foi ali, ele mostrou humildade. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Até aí, o que o Senhor viu, o que eu vi, foi uma profunda humildade naquele homem. Por quê? Era um homem de patentes, era um homem de autoridade, era um homem respeitado, mas ele se humilha: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas eu sou um homem sujeito à autoridade. Aí ele começa a mostrar a fé, aí a fé começa a se revelar por aquilo que ele vai dizendo, porque eu também tenho homens sob o meu comando, e eu digo a um vai, e ele vai. Eu digo a um vem, e ele vem. Este homem, o centurião, ele não está falando com alguém que está cheio de serviçais, ele está falando com um humilde carpinteiro da Galileia. Ele está falando com alguém que as pessoas olhavam e desprezavam, porque não viam nele parecer algum. Olhavam para ele e viam-no sem nem ter onde repousar a cabeça. Alguns discípulos que mal compreendiam o mestre, mas aquele homem começou a ver o invisível. Aquele homem começou a ver o que os discípulos de Jesus ainda não viam. Ele começou a ver que quando Jesus ordenava, as coisas se cumpriam.
ele passa a ver o que ninguém vê. O mesmo princípio que estava acontecendo no plano terreno, acontecia no plano espiritual, que como este homem tinha homens a quem ele ordenava, Jesus tinha no mundo espiritual seres que o serviam e obedeciam à sua voz. Por isso, Senhor, diga apenas uma palavra, não precisa ir, não precisa fazer oração forte, não precisa seminário, só precisa de uma coisa. Diz uma palavra tua. Tem gente, irmãos, que eu não entendo. Onde está a fé? Fica aqui e acolá, de um lado para outro, procurando uma oração mais forte aqui, outra mais forte lá, e não consegue entender isso. Passa anos sentado em uma cadeira ouvindo a palavra de Deus e não entende que já chegou o tempo de você compreender quem é Jesus. Basta apenas uma palavra dele. Aleluia. E o milagre chega e o milagre acontece. Quando o Senhor ouve estas palavras são importantes. Palavras realizam coisas, palavras levantam ânimo, palavras sustentam, fortalecem, palavras destroem, consomem. Palavras não são meras palavras, palavras são construções no mundo espiritual. É necessário que você entenda que a palavra está na tua boca e no teu coração. Diz uma palavra. Diga uma palavra e a situação se moverá. E Deus operará em teu favor. Porque Deus vê a fé que se mostra. De que outra maneira, irmãos, a fé, ela pode ser vista. A fé, ela pode ser vista, não apenas pelas palavras. Eu sei quando alguém tem fé e quando alguém não tem fé. Eu me lembro que uma certa vez recebi um telefonema de alguém desconhecido até aquele momento. Alguém telefonou para mim, disse: é o pastor Cid? Sim, sou eu. Pastor, eu estou na rua, eu não tenho onde morar. Pastor, faz 3 dias que eu não como. Pastor, eu estou sem dinheiro. E eu pensei, meu Deus, que situação terrível deste homem. Onde o senhor está? Não, pastor, nem eu sei onde eu estou, não se preocupe. Eu quero apenas uma oração. Eu quero que o pastor ore por mim. E eu sei que a minha situação pode mudar. Irmãos, aquilo tocou meu coração porque frequentemente eu recebo ligações de pessoas que querem alguma coisa, mas aquele homem não queria uma caixa de alimentos, aquele homem não queria um trocado, aquele homem queria uma oração. E eu, irmãos, naquele momento tomei o telefone e comecei a orar e orei por ele. Senhor, abre os teus céus, Senhor, tu tens recursos para alcançar esse homem onde ele está nesta hora. Senhor, meu Deus, que ainda hoje ou amanhã o Senhor o encontre e mude a sua história. E a ficha caiu e acabou aquela conversa, e eu não soube daquele homem. E meu coração ficou apertado. Eu não sabia onde ele estava, não sabia quem era, não podia ajudá-lo. No dia seguinte o telefone toca de novo. E é o mesmo homem. A voz é diferente. Pastor, é o pastor Cid? Sim, sou eu. Pastor, tenho uma bênção para contar. Uma bênção não, várias bênçãos para contar. Pastor, eu estava dormindo na praça. Era calor, era verão, não me preocupei, dormindo na praça.
e de repente sou acordado por alguém toca em mim, eu olho à minha volta, tem várias pessoas, e tem um carro parado, e me trazem o café da manhã, diz, é um café da manhã para você. Aí de repente pergunto, o senhor tem teto? Não, não tenho. Nós somos da prefeitura. Estamos aqui para cuidar das pessoas necessitadas. Havia uma advogada, havia uma socióloga. Disse, pastor, hoje mesmo, tem um apartamento, tem uma casinha para ficar, tem o teto, tenho comida e tenho emprego. De um dia para o outro, irmãos. Foi minha fé? Não. Porque eu fiquei preocupado por ele. Mas a fé desse homem era grande. Passaram-se alguns meses. Ele apareceu aqui entre nós, anônimo, para agradecer. Sentou ali quietinho. Veio aqui, colocou sua oferta na casa de Deus. Me abraçou. Pastor, eu sou aquele homem. Aquele homem que um dia pediu uma oração e Deus mudou uma história. Querido, a sua fé pode ser vista. A fé deve ser vista por Jesus, com demonstrações, com atos, com feitos, com atitudes. 4 homens estão conduzindo um leito. Há um homem enfermo naquele leito. Aquele homem não pode caminhar, não pode andar, está desiludido. E aqueles homens estão carregando outro. Diz a Bíblia, e vendo-lhes Jesus a fé. Como é que Jesus viu a fé daqueles homens? Porque eles estavam trazendo um homem que não podia andar. Eles furaram o telhado, eles furaram obstáculos, a multidão, cavaram uma oportunidade para colocar o homem pertinho de Jesus. Uma fé que se vê. O Senhor está em busca de pessoas que têm uma fé que veja o invisível, para que essa fé possa ser vista por Deus. Há um texto bíblico que está no livro de Tiago. Irmãos, estou cansado de uma fé estéril. Capítulo 2, versículo número 14. Diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Sim ou não? Quero falar agora para você que é salvo em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala que pela graça sois salvos, Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, e isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. As obras, irmãos, não servem para nos salvar. Pelas obras ninguém vai ser salvo. Eu nada posso fazer para salvar a mim mesmo. Você que me ouve, eu não estou pregando aqui salvação pelas obras. A salvação é pela fé. Agora, uma vez que eu sou salvo em Cristo Jesus, a minha conversão se demonstra pela mudança nas minhas obras. As obras acompanham a salvação. Se eu sou salvo em Cristo, a minha vida tem que ter mudado. E esta vida mudada, transformada, não vai se calar. Eu tenho que fazer algo para ajudar a salvar a outros. Diz a palavra de Deus, versículo 15, se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém vos disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Virá dali? É uma comparação.
Se alguém vem com necessidade, você dá um toque no ombro, vai em paz, tudo bem, não se preocupa. Isso vai resolver o problema? Da mesma forma, diz Tiago, versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Então o quê? Então o quê? Mostra-me. Mostra-me tuas obras, quero ver. A fé, irmãos, tem que ser vista. Mostra-me tuas obras, porque eu vou mostrar a você a minha fé pelas minhas obras. Deus está esperando que esta presente geração de salvos em Cristo, de crentes no Senhor, demonstrem a sua fé através de suas obras. De que maneira, pastor? Há um grupo que nos últimos anos tenderá a crescer cada vez mais. Que grupo é esse, pastor? Dos ateus? Também, mas não só. Mas daqueles que, sendo crentes, agem como se fossem ateus. Gente crente, que diz, eu tenho fé, eu acredito em Jesus, mas chega domingo e não está na casa do Senhor. Eu tenho fé, eu creio em Jesus, mas nunca tem para ofertar ao Senhor. Eu creio no Senhor, eu tenho fé, mas nunca fez uma oração por um aflito. Eu creio no Senhor, eu tenho fé, mas nunca estendeu a mão a um necessitado. Eu sou crente, tenho fé, mas nunca está consciente do que está à sua volta. Eu sou crente, tenho fé, mas nunca parou para estar aos pés do Senhor em jejum, em oração. E aí, a gente pergunta, que fé é essa? Que fé é essa que não se mostra, que não se vê? É agente secreto do reino de Deus? Ou o que é? Deus está esperando de nós, irmãos, uma fé que se mostre. Deus não espera que você seja um profeta da internet, que é atuante na internet, mas na vida real não existe. Critica tudo e todos. Tudo que os outros fazem está errado. Mas você não tem tempo para Deus. E aí diz que o povo de Deus é um povo alienado. Pois eu prefiro ser um alienado, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Meu zairiocado traz escrito alien. Não sou daqui. Não sou daqui. É necessário que nós entendamos, irmãos, que a fé tem que ser demonstrada por suas obras. Não é para que você tenha um bom quimoti, não é para você se sentir bem, não estou falando isso para você se sentir bem. Não é fazer o bem para você se sentir bem, não é isso, irmão. É para que o outro se sinta melhor. É para que a fé possa ser vista, a fé que é a fé no Filho de Deus, que se entregou por nós. Esse ano é um ano novo, e nesse ano, irmãos, a nossa fé vai ser vista. Se você ver o invisível, a sua fé será vista. Está na hora de nós nos levantarmos como um poderoso exército, que vai mudar, transformar o nosso ambiente, aquilo que está ao nosso redor, pelo menos. Se o mundo inteiro fala em crítica, em crise, em problema, você vai expressar a sua fé, a fé que é no Filho de Deus. Se as pessoas agem mal, de forma corrupta, enganosa,
Você vai agir com honestidade. Você vai agir com fé. Porque essa é a fé que Deus vê. Se você hoje está disposto a usar o seu óculos, fique de pé e ore comigo. Não é para usar o óculos do vizinho. Não vai funcionar, você não vai conseguir enxergar as horas. É necessário que você tenha a fé que Deus lhe repartiu. A fé pode ser desenvolvida. Chega uma hora que os discípulos não se conformam, eram discípulos de Jesus, viam que outros, como aquela mulher que vai atrás de Jesus correndo, ela toma 3 atitudes muito importantes. A primeira delas, ela clama. Ela vem clamando: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. E o Senhor não faz caso dela. E ela insiste, ela vai atrás. Ela toma uma segunda atitude. Ela se humilha. Senhor, olha para mim, para minha necessidade. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela insiste. Ela argumenta com o Senhor. Sua terceira atitude é argumentação. Mas, Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Irmão. Aí ela apelou, aí ela forçou. Aí o Senhor olha para ela. Diz: mulher grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Porque ela não se paralisou pelas circunstâncias. Ela insistiu. Se o teu problema é grande, insiste um pouquinho mais. Não para não. Por que vai parar? Porque Jesus me chamou de uma forma que eu não gostei. Porque eu não gostei da forma que... Não! Continua. Não para. O Senhor está esperando por ti. A fé pode ser incrementada. Chega uma hora que os discípulos não se conformam. Quando o Senhor fala em perdão, quando o Senhor fala em reconciliação, em conserto, diz: a minha fé não alcança aí não, Senhor. Senhor, acrescenta-nos, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. A minha oração para a igreja neste ano de restituição é: Senhor, aumenta-nos a fé. Você não vai mais usar o seu irmão, a oração do seu irmão, como muleta. Você mesmo vai entender que a sua oração funciona. Porque o Deus do teu irmão é o teu Deus. Você vai orar com alvo, e o seu alvo você verá, e vai se realizar. Aleluia. Está cansado? Dá testemunho e não vê resultado? Peça os resultados para Deus, e insiste um pouquinho mais, e a fé vai realizar. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se vê. Eu estou parado no ponto de ônibus, o ônibus não vem, mas eu sei que vai chegar. Estou tranquilo, ainda mais no Japão. Ele vai passar e vai chegar na hora certa. Aleluia. Há um ônibus carregado de bênçãos passando neste ano de 2016. Mas se você não tomar a sua atitude de entrar no ônibus, o ônibus vai embora. O ônibus passa e você fica sem bênção. Por isso hoje é tempo de atitude. Erga a sua mão para os céus e peça ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé.
Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, aquele que veio para desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, em nome de Jesus Cristo, aquele que é, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, Senhor meu Deus, eu quero rogar, Pai, este ano é ano de resgate, este ano, meu Deus, é ano de acréscimo, Senhor, este ano, meu Deus, é ano de restauração, Senhor, este ano, meu Deus, é ano de vermos as situações sendo transformadas pelo poder da fé, Senhor, aleluia, tudo aquilo que o diabo quis roubar, Senhor, estará sendo restituído neste ano, para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aleluia, receba a fé, aleluia, a fé que faz, a fé que realiza, para a glória e a honra do poderoso nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, um aplauso ao Senhor. Glória a Deus.